que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meus alunos, minhas alunas, meus futuros aprovados aí. Você que em breve vai estar com o nome no Diário Oficial como aprovado, não é isso? Em nome de Jesus isso vai acontecer. Então bora para cima, vamos em busca aí da tua aprovação. Sou o professor Wendel Silva, professor de matemática e raciocínio lógico, quem vai direcionar os senhores até o caminho da tua aprovação. Minha tropa, hoje nós iremos abordar um conteúdo que ele é extremamente necessário para a tua prova. Aliás, você não pode ir para a sua prova sem ver esse conteúdo. Professor, mas que conteúdo é esse de hoje? Meu irmãozão, o conteúdo da nossa aula de hoje é análise combinatória, tá bom? A gente vai abordar aí o que é um arranjo, o que é uma combinação, o que são permutações, permutações com repetições, tudo isso aí dentro dos nossos blocos de hoje. Show de bola? Tranquilaço? Professor, mas o que é uma análise combinatória? Galera, a análise combinatória ele é um campo que trabalha com possibilidades, ou seja, ele calcula o número de possibilidades que tende a acontecer em certo evento. Professor, como é que dá-se ali o conceito de análise combinatória? Vou te mostrar agora. Primeiro, vamos aqui para o nosso materialzão. Minha tropa, eu peço para os senhores que ainda que não me acompanham na minha rede social, o Instagramzinho aqui na tua tela, @Prof. Wendel Silva, tá? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula de hoje. Galera, observa só comigo. Professor, qual que é o conceito de análise combinatória? O conceito de análise combinatória, ela é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados a contagens. Ou seja, tu tem métodos e técnicas que vai te permitir calcular o número de possibilidades de contagens, de eventos a acontecerem, tá? Professor, dentro da minha análise combinatória, existe o quê? Senhores, dentro da minha análise combinatória, existe uma coisa chamada princípios de contagem. Eu vou até grifar aqui para você entender, ó. Princípios de contagens. Professor, o que vem a ser esses meus princípios de contagem? Pessoal, os meus princípios de contagens, você tem o quê? Você tem o meu arranjo, certamente vocês já devem ter ouvido falar nisso, tá bom? Meu arranjo. Vocês também possuem a minha combinação, tá? O meu princípio de contagem combinação. Você também tem a minha permutação, olha só, permutação. E você também tem permutação com repetição. Tudo isso aí a gente vai estudar nesses nossos blocos de análise combinatória, tá bom? A minha permutação com repetição. Professor, isso é um calcanhar de Aquiles de muitos alunos, a parte de análise combinatória. Concordo com você.
tá? Mas depois de você pegar o gancho, meu irmãozão, fica muito fácil aí trabalhar com a parte de análise combinatória, certo? Então, o primeiro princípio de contagem que a gente vai abordar é o que, professor? É o meu arranjo. Show de bola. Professor, o que que vem a ser o meu arranjo? Primeiro ponto. Dentro do meu arranjo, que aqui são quem? Os meus princípios de contagem, que é o arranjo, combinação, permutação e a permutação com repetição, que foi o que eu falei anteriormente para vocês. Primeiro conteúdo que a gente vai abordar é qual, professor? É o meu arranjo. Dentro do meu arranjo, da minha combinação e da minha permutação, cada princípio de contagem desse, ele é constituído por uma fórmula, tá bom? E deixa só eu te passar um bizu. Dentro dos meus princípios de contagem, o chato nem é você fazer o cálculo não, porque o cálculo é muito simples. O chato dos meus princípios de contagem é você identificar quando que você vai usar o meu princípio de contagem arranjo e quando você vai usar o meu princípio de contagem combinação. O chato da análise combinatória é isso aí. Por quê, professor? Porque você precisa interpretar bem para que você possa dizer com exatidão qual princípio de contagem correto você vai usar dentro da sua questão, tá? Então, bora primeiro falar do nosso princípio de contagem arranjo. Senhores, dentro do meu arranjo, eu tenho essa formulazinha aí, que é usada para calcular o meu arranjo, tá bom? Professor, dentro do meu arranjo, eu tenho essa fórmula aí, mas o que que significa? Esse Nzinho ali, ó, esse Azinho aqui é o Azinho de arranjo. Esse N, ele é o número total de elementos, tá? E esse P aqui, ó, ele é o que, professor? Ele é o número de escolhidos, tá? Ele é o número que eu quero, ou seja, você pode até usar, é o meu total e o que eu quero. Esse meu Azinho aqui é o de arranjo. Esse meu ponto de exclamação aqui, ele recebe um nome chamado de fatorial, tá? Vou até botar aqui para você ver, ó. Ele é chamado de fatorial. Fatorial. Professor, então para me calcular um arranjo, eu preciso saber essa fórmula aí? Exatamente. Onde você tem o que, ó? N fatorial dividido por N menos P fatorial. Professor, tranquilo. Professor, quando é que eu vou olhar para uma questão e eu vou saber que o meu princípio de contagem ali é um arranjo? Primeiro ponto. Quando dentro da questão a ordem entre os envolvidos que você tem ali, o examinador te deixar a entender, dentro do arranjo, a ordem importa, tá bom? Ó, eu quero que você aprenda isso aqui, ó. Dentro do arranjo, a ordem, ela importa. Professor, a ordem vai importar para mim? Vai. Qual que é o outro bizu? O outro bizu é quando dentro da questão o examinador deixar a escapar para você que as pessoas envolvidas ali dentro vão executar funções diferentes. Ah, professor, funções diferentes. Exatamente. Como assim, professor? Professor, me dá um exemplo aí. Pessoal, digamos que eu tenha uma turma com 10 alunos, ó. Eu tenho uma turma com 10 alunos. E eu quero escolher dois alunos. Eu quero escolher dois alunos. Um para ser o meu líder de turma e o outro para ser o meu secretário. Professor, aí eu pergunto para vocês, a ordem entre essas escolhas para mim
ela vai importar ou não? Professor, a ordem importa sim. Por quê? Porque cada um deles vão executar funções diferentes. O que vai ser o líder vai executar uma função diferente do meu secretário. Então a ordem que eu vou escolher cada um deles, ela vai importar para mim. Então se a ordem importa para mim, o princípio de contagem que eu vou usar aí é qual, professor? É o meu arranjo. Aí você vai lá e coloca lá na sua formulazinha, ó, o Azinho de arranjo. Aí você vem, ó, eu quero quem, professor? Eu quero, ó, o meu total é 10 alunos e eu quero quanto, professor? Eu quero 2. Muito bem. Aí você coloca na sua fórmula, ó, quem que é o total? O total é 10. Aí você vem, ó, 10 fatorial dividido por quem, professor? Pelo total, que é 10 fatorial, menos o que eu quero. Quem é que eu quero, professor? Eu quero 2 alunos, não é? Então, 2, ó, fatorial. Professor, eu tenho 10 fatorial dividido por 10 menos 2 é quanto, professor? 10 menos 2 é igual a 8. 8 fatorial. O que é que eu vou fazer aí, professor? Você vai abrir esse fatorial aí, meu irmãozão. Ó, como assim, professor? Abrir esse meu fatorial? Dessa maneira aqui, ó. Abrir o fatorial vai ser o seguinte. Quem vem antes do 10? O meu número 9, não é? Beleza, professor. Quem vem antes do 9? O meu número 8. Então, ó, 8 fatorial dividido por quem, professor? Dividido pelo meu número 8 fatorial. O que é que nós iremos fazer aqui, professor? Você corta esse 8 fatorial. Com esse 8 fatorial, sobrou quem? Sobrou o 10 vezes 9. 10 vezes 9 é quanto, professor? É 90. Então, eu tenho quantas maneiras de escolha, professor? Eu tenho 90 possibilidades, 90 maneiras, 90 formas de que, professor? De eu compor essa minha equipe com o quê? Com um diretor e um primeiro secretário. Professor, tem alguma maneira fácil de eu usar isso aí sem eu precisar aprender essa fórmula grande? É claro que sim, meu irmãozão. Ó, vou te ensinar o bizu para poder você não usar a fórmula. Qual que é o bizu, professor? Você vai colocar o azinho de arranjo, ó. Eu quero quanto aqui? Eu quero 10, eu tenho 10, eu quero 2. Aí você coloca aqui, ó. Eu tenho 10, eu quero 2. Quem vem antes do 10? O número 9, não é? Ó? Então, 10 vezes 9 é igual a quanto, professor? É igual a 90. Professor, mas como assim? Eu não quero 2, ó. 1, 2. Então, pronto, é só multiplicar e diminuir no meu arranjo. Desse modo, você não precisa usar essa fórmula aqui, não. Você só usa se você quiser, tá bom? E você consegue resolver um cálculo rapidamente aí dentro da tua questão. Professor, tem exemplo para mim? É claro que sim, ó. Olha para cá. Com relação aos princípios e técnicas de contagem, julguem o item subsequente. Caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 3 agentes entre os 7 disponíveis para viagens, um deles para coordenar a equipe, o outro para redigir o relatório de missão e o outro para fazer levantamento de informações. O número de maneiras que esse chefe dispõe para realizar essas escolhas é de quanto, professor? Primeiro ponto. Ele tem 7 agentes disponíveis, não é? Ele quer escolher quanto, professor? Ele quer escolher 3 agentes. Dentro desses meus 7 agentes, ó, meus 7 agentes,
Ele quer escolher quanto? Ele quer escolher 3. Ele quer escolher um para o quê, professor? Ele quer escolher um para coordenar a equipe, ó. Então ele quer um para coordenar a equipe. Ele quer o outro para redigir um relatório de missão, como ele falou aqui, ó. Eu quero o outro para redigir um relatório de missão e eu quero o outro para o quê, professor? Para fazer um levantamento de informações. Aí eu vou perguntar para vocês com base no que eu ensinei agora há pouco. Essas pessoas aí, elas vão executar uma mesma função ou funções diferentes? Professor, eles vão executar funções diferentes. Então a ordem de como eu vou escolher cada um, ela vai importar para mim. Não é isso só? A ordem de como eu vou escolher quem vai coordenar a equipe, ela vai ser diferente da forma que eu vou escolher o cara que vai redigir o relatório de missão. E vai ser diferente da forma que eu vou escolher o cara que vai fazer o levantamento de informações. Então a ordem entre eles importa, professor. Se a ordem entre eles importa, eu tenho o quê, professor? Eu tenho um arranjo. Aí, ó, bizu que eu ensinei para vocês para não precisar usar a fórmula. Qual é, ó? Azinho de arranjo. Eu tenho 7. Eu quero quanto, professor? Eu quero 3. Aí você vem, ó, número 7 aqui, multiplicando e diminuindo durante quantas vezes? Professor, durante 3 vezes, ó. Quem é que vem antes do 7, meu professor? O meu número 6. Quem é que vem antes do 6, professor? O meu número 5. Ó, 1, 2, 3. Professor, você tem certeza que dessa maneira eu não preciso usar a minha fórmula? Exatamente, não precisa. Só se você quiser. Você economiza um tempão danado, ó. 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 7 é igual a quanto? 210. Então, professor, eu tenho o quê? Eu tenho 210 maneiras, 210 formas, sendo elas totalmente diferentes. Em um grupo de 7 agentes, eu escolhi 3. Exatamente. Qual o gabarito correto? Gabarito letra C. Professor, agora eu estou bisurado. Professor, agora foi bacana, eu consegui realmente entender o ponto que o senhor quis me passar. É, senhores, é isso aí. Dentro dos meus princípios de contagem, o chato não é você fazer o cálculo, não, como vocês estão vendo. O chato é você identificar qual é o princípio de contagem correto que você vai ter que usar. Tá? Show de bola? Então, gabarito letra C nesse primeiro exemplo. Professor, me dá mais um exemplo aí. Dou sim, ó. Olha esse próximo exemplo aqui. Com relação ao nosso próximo princípio de contagem, ele diz o seguinte: com relação aos princípios e técnicas de contagem, julguem o item subsequente. Caso o diretor de uma escola particular tenha de escolher, ó, 3 alunos entre os 10 melhores alunos na disciplina de matemática, para representar a escola em uma gincana estadual, onde cada uma delas vai ficar responsável por uma atividade durante o evento. Quais são as atividades? Ó, coordenar a equipe. Outra que é o que, professor? Ó, coordenar a equipe. Um para competir nas soluções rápidas e o outro para competir na montagem de cubos mágicos em menos tempo. O número de maneiras que esse diretor dispõe de realizar essas escolhas é, senhores, o que é que ele diz para a gente? Ó? Ele diz para a gente que ele tem 10 melhores alunos e ele quer o quê? Ele quer escolher 3. Um para o quê? Um para coordenar a equipe. O outro para o quê, professor? O outro para competir. E o outro para o quê, professor? E o outro para montagem, ó, para montagem de cubos mágicos.
Professor, eu vou perguntar para os senhores. Esses rapazes aí, eles vão executar uma mesma função ou funções diferentes? A ordem como eu vou escolher cada um, ela vai importar para mim ou não? Professor, é claro que ela vai importar para mim. Então, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é um arranjo, pessoal, ó. Um arranjo de quê, professor? Um arranjo de 10, eu quero 3. Aí você vem, ó. Eu tenho 10 multiplicando e diminuindo, ó. Quem vem antes do 10? O meu número 9. Quem vem antes do 9? O número 8. Chegou aqui, paro, por quê? Porque, ó, 1, 2, 3. Ele não quer 3? Quer, professor. Então, ó, 10 vezes 9 é 90. 90 vezes 8 é quanto, professor? 9 vezes 8 é 72. Você tem um zero aqui, fica quanto, professor? 720. Professor, então aqui eu tenho o quê? 720 maneiras, 720 possibilidades de que, meu professor, de eu realizar essa montagem dessa minha equipe. Professor, então quer dizer o quê? Dentro do arranjo, se o que eu tenho que interpretar, que a ordem entre eles, elas vão importar para mim, tá bom? Professor, é só isso? É, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza aí o nosso primeiro blocozinho da nossa parte de arranjos, tá bom? Então, te vejo aí no próximo bloco, combinação. Então, meu irmãozão, tamo junto aí. Até a próxima. Valeu, tropa! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso, para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play. Fala, meu aluno, minha aluna, professor Wendel Silva aqui contigo. O teu professor de matemática e raciocínio lógico, quem vai te guiar até o caminho da tua aprovação. Minha tropa, no bloco anterior, a gente viu aí a parte de arranjo, não é isso? A gente viu como que funciona o nosso princípio de contagem e arranjo. E na nossa aula de hoje, a gente vai estudar outro princípio de contagem. Professor, qual que é o outro princípio de contagem? A minha combinação. Dentro da minha combinação, você vai entender como é que você vai identificar, dentro da questão, quando usar o meu princípio de contagem em combinação, e você vai entender também como é que funciona a fórmula, como é que você pode calcular sem a fórmula para economizar tempo. Tudo isso aí vai ser fornecido para você durante o nosso bloco de hoje, tá bom? Então, meu irmãozão, sem mais delongas, vem para nossa aula. Olha só. Meus senhores, vejam comigo aqui, como vocês já estão observando, esse aqui é o meu princípio de contagem, combinação. Dentro da minha combinação, assim como no meu arranjo, ela também recebe uma formulazinha, ó. Onde você tem o quê, professor? Onde você tem que o meu N, ele é o número total de elementos e o meu P é o número de escolhidos. Você pode até usar meu total e o que eu quero, tá? Como você pode ver ali,
dentro da minha combinação, eu tenho o que, professor? Eu tenho n fatorial, que é o meu total. Não esquece, ó, esse pontozinho de exclamação, ele recebe o nosso nome dentro da matemática como sendo o que, professor? Como sendo um fatorial, tá bom? Fatorial. Professor, então eu tenho o quê? Eu tenho n fatorial, que é o meu total, dividido por quem, professor? Dividido por n menos p fatorial vezes o meu p fatorial. Professor, esse negócio é muito chato, professor. Isso aqui fica muito ruim para que eu possa entender. Como é, professor, que eu vou olhar dentro de uma questão e eu vou saber que eu tenho que usar o meu princípio de contagem combinação? Pessoal, é como eu falei para os senhores. O chato dentro da análise combinatória não é você fazer o cálculo. O chato é você encontrar qual é o princípio de contagem correto. Então, para você encontrar o meu princípio de contagem combinação, você vai ter que entender o que, professor? Para você usar o seu princípio de contagem combinação, você vai ficar ligado em o seguinte. Dentro do meu princípio de contagem combinação, a ordem, olha só, a ordem entre as informações ali, elas não importam, tá bom? Ó, a ordem dentro da minha combinação, ó, ela não vai importar para mim. Então, dentro da minha combinação, a ordem não importa. Professor, tem mais algum bizu? Tem sim, meu irmãozão. Ó, quando dentro do enunciado da minha questão, o examinador me deixar escapar ali que as pessoas estão o quê, professor? Executando uma mesma função, tá bom? Ó, uma mesma função. Professor, se elas vão executar uma mesma função, a ordem como eu vou escolher elas ali, elas não vai importar para mim, tá bom? Então, dessa maneira, você consegue identificar qual princípio de contagem correto você vai usar. Professor, me dá só um exemplo aí. Eu vou usar um exemplo bem parecido com o exemplo do bloco anterior. Ó, digamos aí que eu esteja numa sala de aula e eu tenha um total de 10 alunos, tá bom? E eu vou sortear o que, professor? Eu vou sortear 2 livros de raciocínio lógico meu. Aí eu pergunto para os senhores, a forma, a maneira, a ordem de como eu vou sortear esses meus livros de raciocínio lógico vai importar para mim? Vai não, professor. Por quê? Porque eu estou executando uma mesma função. E se eu estou executando uma mesma função, a ordem de como eu vou sortear esses livros, ela não vai importar para mim, professor. Tanto faz eu sortear de qualquer maneira. A ordem entre eles não importa. Por quê? Porque eu estou executando uma mesma função. Ah, professor, agora eu entendi. Então, bora para cá comigo. Ó. Você coloca aqui o Czinho de combinação, ó. Meu Czinho de combinação. E aí você coloca, eu tenho 10 alunos, eu vou sortear 2 livros. E aí eu coloco n fatorial. Quem que é o n fatorial? O meu total. Quem é o meu total de livros que eu tenho? O meu total de livros que eu tenho são 10 livros, né? Então, ó, 10 fatorial. Dividido por quem, professor? Dividido por n, que é o meu total, que é 10, menos p, que é o que eu quero, que são 2 livros, fatorial, vezes quem, professor? Vezes p fatorial. Quem que é p fatorial? É o que eu quero, não é? Que são 2. Então, professor, ó, novamente, resolve primeiro quem está nos parênteses aqui, tá bom? Ó, professor, eu tenho o que aqui? Ó, eu tenho 10
fatorial, ó, que é o meu total. Eu tenho 10 menos 2 é quanto, professor? 10 menos 2 é igual ao meu número 8. Então, 8 fatorial vezes 2 fatorial. Professor, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o fatorial, pessoal. Ó, como assim, professor? 10 fatorial. Bora abrir ele. Bora. Ó, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes quem, professor? 8 fatorial. Você tem 8 fatorial aqui embaixo, não tem? E esse 2 fatorial aqui, professor, você pode abrir ele também, ó. 2 fatorial, professor, é o quê? Ó, é 2 vezes 1. O que que eu vou fazer aqui, meu mestre? Ó, eu vou cortar esse número 8 fatorial com esse outro número 8 fatorial. Aí você vem, ó. 10 vezes 9 é igual a 90. 2 vezes 1 é 2, não é? Então, 90 dividido por 2 é quanto? É 45, não é? Então, eu vou ter 45 maneiras, formas, possibilidades de que, professor? De eu fazer essa minha escolha, tá bom? De eu sortear esses meus 2 livros. Professor, tem algum bizu para que eu não precise usar essa fórmula desse tamanho? Isso aqui me atrapalha muito, professor. Decorar a fórmula é chato. Concordo contigo. Decorar a fórmula faz com que você perca muito tempo em prova. Então, o que é que você pode fazer? Ó, você pode fazer o seguinte. Coloca o Czinho de combinação. Ó, eu não quero 10. Não tem um 10, eu não quero 2. Exatamente, professor. Ó, aí você coloca aqui, ó, número 10 e o meu número 2. E aí, professor, aí você vai multiplicando e diminuindo. Quem vem antes do 10? O meu número 9, não é? Quem vem antes do 2? O meu número 1. Chegou aqui no 1, você pode parar. Aí você vem, ó, 10 vezes 9 é igual a quanto, professor? É igual a 90. 2 vezes 1 é igual ao número 2. Então, professor, 90 dividido pelo meu número 2 é quanto? 90 dividido por 2 é igual a 45. Você observou o tanto de cálculo que você economizou com esse bizu? O intuito é justamente esse. É propor com que você economize mais tempo na hora da prova, tá bom? Para realizar esses cálculos. Professor, então esse bizu que o senhor me deu aqui, ele realmente funciona? Claro que sim, cara. Tu pode fazer aí com qualquer questão de combinação, você vai chegar ao resultado em menos tempo, sem precisar aprender toda essa fórmula aqui, ou seja, sem precisar decorar toda essa fórmula de combinação. Até porque decorar a fórmula você perde muito tempo na hora da prova. Nada contra quem gosta de usar. Eu acho até louvável, porque realmente você não esquece. Professor, então qual que é o bizu? O bizu é que dentro da minha combinação a ordem não importa. Por quê, professor? Porque ali eles vão estar executando uma mesma função. Então a ordem, a forma de como eu vou escolher eles, elas não vão importar para mim. Show de bola, professor? Show de bola. Então, ó, bora lá para um exemplo aqui. Bora ver comigo no exemplo para você entender como é que funciona isso aí. Uma agência de viagens irá sortear 3 passagens de ida e volta para as Ilhas Maldivas. Dentre os seus 7 funcionários, sendo que um mesmo número de funcionário não pode ser sorteado mais de uma vez. Desse modo, o total de possibilidade de sorteio possíveis será igual a... Pessoal, presta atenção. A agência, ela vai sortear quantas viagens? Ó, a agência ela irá sortear 3 passagens, não é? Incluindo ida e volta para as Ilhas Maldivas. Entre elas, ela vai escolher quantos funcionários? Ó, ela vai escolher aí, ele tem o quê? Ele tem 7 funcionários.
Como é que eu vou saber, professor, que a ordem entre eles não vai importar? Ó, quando ele diz para mim o seguinte, pessoal, ó, sendo que o mesmo funcionário não pode ser sorteado mais de uma vez. Isso aqui dá até uma ideia de arranjo. Porque você pensa, a ordem importa, mas não, pessoal, ó, presta atenção comigo, que ele vai executar uma mesma função, que é o quê? Que é sortear entre esses 7 funcionários 3 passagens. Então, a ordem como eu vou escolher cada um deles, essa ordem ela não vai importar para mim. Por quê, professor? Porque a ordem como eu vou escolher o primeiro, tanto faz para a ordem que eu vou escolher o segundo, tanto faz para a ordem que eu vou escolher o terceiro. Por quê? Porque a ordem entre a forma de escolha, ela não vai importar para mim. Então, se a ordem não importa para mim, professor, aqui ela é o quê? Aqui ela é, meu irmãozão, ó, uma combinação. Professor, eu posso fazer usando a fórmula e posso fazer sem a fórmula. Isso aqui fica o quê? Isso aqui fica ao teu critério. A forma que você achar mais fácil, mais simples, é a forma que você vai usar, tá bom? Então vem comigo, ó. Quem que é o meu total aí de funcionários? Ó, o meu total de funcionários são o quê, professor? São 7 funcionários, ó. 7 funcionários. Eu tenho o que, professor? Eu quero sortear 3. Aí você vem comigo pelo bizu que eu te ensinei, ó. Czinho de combinação, eu tenho 7, eu quero 3. Aí você coloca aqui o que, professor? Número 7 em cima, número 3 embaixo. E agora, professor, você vai multiplicar e diminuir. Quem que vem antes do 7? O meu número 6. Quem que vem antes do 3? O meu número 2. Quem que vem antes do 6? O meu número 5. E antes do meu número 2, pessoal, o meu número 1. Quando chega no número 1, pessoal, aí você interrompe, você para, tá bom? Aí o que que eu posso fazer aqui, professor? Você pode simplificar, pessoal. Ó, eu tenho 6 dividido por 3 é igual a 2. Esse 2 aqui, ó, eu posso cortar com esse meu 2 aqui. 7 vezes 5 é igual a quanto, professor? É igual a 35. 35 dividido pelo meu número 1 é igual a quanto? É igual a 35. Então, professor, tem o quê? Ó, eu tenho 35 maneiras, possibilidades, formas, em um total de 7 funcionários, eu sortear 3. Pegou o bizu? Peguei, professor, mas é exatamente isso que eu quis fornecer para os senhores. Então, cara, ó, o segredo é o quê, professor? Ó, o segredo é tu identificar. Estão executando uma mesma função ali, se ele deixar escapar no enunciado da questão, então a ordem entre eles não vai importar para mim. E se a ordem não importa para mim, ela é uma combinação, tá bom? Show de bola, é muito simples isso aqui, pessoal. Só pegou o bizu, já era, tá? Bora para mais um exemplo, professor? Bora, que eu vou te mostrar com mais clareza, ó. Considerando que em um torneio de basquete, as 11 equipes inscritas serão divididas nos grupos A e B, e que para formar o grupo A serão sorteadas, olha isso aqui, ó, para formar o grupo A serão sorteadas 5 equipes. Julguem o item que segue a quantidade de maneiras distintas de escolher 5 equipes que formarão o meu grupo A. Primeiro, organização. Eu tenho o que, professor? Eu tenho um total de 11 equipes, não é? 11 equipes. Eu tenho o que? Eu tenho meu grupo A e grupo B, não é? Quantas ele quer sortear para compor o grupo A? Ele quer 5, não é isso? Professor, eis a questão.
ela é uma combinação ou ela é um arranjo? Primeiro ponto. As pessoas envolvidas aí, elas vão executar uma mesma função ou funções diferentes? Professor, elas vão executar uma mesma função, elas irão defender as bandeiras da equipe A. Então, a ordem, a maneira, a forma de como eu vou escolher essas pessoas, elas não vão importar para mim. Então, se a ordem não vai importar para mim, ela é o que, professor? Ela é uma combinação. Então, você vem e coloca aqui, ó, uma combinação, ó, eu tenho 11, eu quero quanto? Eu quero escolher 5. Aí você coloca aqui, meus senhores, ó, eu tenho 11, eu quero escolher 5, não é? Ó, 11, eu quero 5. E aí, professor, você vai multiplicando e diminuindo cada uma delas, ó. Quem vem antes do 11, professor? O 10. Quem vem antes do 5, professor? O 4. Quem vem antes do 10, professor? O número 9. Quem vem antes do 4, professor? O número 3. Quem vem antes do 9, professor? O 8. Antes do 3, o 2. Antes do 8, o 7. E antes do 2, o número 1. Chegou aí, você pode parar. Professor, então eu vou ter que multiplicar todo mundo e dividir um pelo outro? Você pode fazer assim, ou você pode facilitar teu cálculo simplificando um pelo outro. Ó, presta atenção. Quanto que é 10 dividido por 5? É igual a 2. 9 dividido por 3 é igual a 3. Ó, 8 dividido por 4 é igual a 2. Ó, 2 dividido para 2 é 1. Aí, professor, ficou o quê? Ficou 11 vezes 2 vezes 3 é 6, vezes 6, vezes quem? Vezes 7. Professor, 11 vezes 6 é 66. 66 vezes 7 é igual a quanto? É igual a 462. Então, professor, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 462 maneiras, formas, combinações de quê? De eu sortear essas pessoas, 5 pessoas, para compor essa minha equipe A. Qual o gabarito correto, professor? Gabarito letra C. Então, pessoal, olha só. É o que eu quis dizer para vocês. O segredo é o quê, professor? O segredo é a interpretação. Ó, dentro da minha combinação é o quê? A ordem entre as informações ali, elas não vão importar para mim. Por quê? Porque eles vão estar executando a mesma função. Bom, então a maneira de como eu vou escolher cada uma não me importa, tá? Se elas não me importam, o que é que eu tenho aí, professor? Eu tenho uma combinação, tá? Então, meu irmãozão, espero que tenha gostado, tá? Foi um prazerzaço estar com vocês aí nesse super bloco. Te vejo aí no nosso próximo bloco, ó. Tamo junto, até a próxima. Valeu, minha tropa! O que você está esperando para ser o Objetivo Play? A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos públicos. Isso mesmo, você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concurso público, para aprender técnicas de estudo e um caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.